Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 611 Capítulo 611 5 contra 5. A formação de jogadores de topo das Kickers United era verdadeiramente invejável. Kim Hen e Cao Shu empregaram todos os tipos de métodos na tentativa de atraí-los. Isso incluía oferecer uma quantia ridícula de dinheiro, apenas para se depararem com falhas depois de falhas. A lealdade para com Ni Yan era muito profunda, deixando Kim Hen e Cao Shu com uma falta de esperança. Com membros devotos como esses, as Kickers United nunca iria cair. Muitos dos jogadores do topo das Kickers United eram elites da sociedade na vida real e eram incrivelmente ricos. Eles apenas entraram no jogo para adicionar alguma excitação em suas vidas diárias. Eles sentiam um forte senso de pertencimento às Kickers United. Estando estabelecidos, a maioria não estava disposta a se mudar para lugar algum. Então, Cao Shu e Kim Hen apenas teriam sucesso em persuadir os jogadores de segunda categoria, a maioria porque estavam se afogando em dívidas. Dark, Ardente, e os outros 3 da Blood Fangs já tinham subido ao palco. Eles eram como uma matilha de lobos. A sua força individual talvez não fosse nada, mas quando eles trabalhavam juntos, a destreza de batalha que poderiam mostrar era surpreendente. A Azure Wind Shime tinha perdido todas as batalhas em equipe contra eles até agora. Por que Loft Shadow e Monochrome ainda não estão aqui? Undine Scaldrel franziu as sobrancelhas. Eles ainda estão a caminho, respondeu Painted Muslin. Sem Loft Shadow e Monochrome, os únicos jogadores entre eles que podiam subir no palco eram ela, Undine Scaldrel, Natural Fiend, e Last Boy. 4 magos contra 5 ladrões não era uma partida favorável de maneira alguma. Eles certamente perderiam. Vamos esperar então, disse Undine Scaldrel. Com 4 magos contra 5 ladrões, as probabilidades estavam pesadas contra eles. Mesmo se eles encontrassem um guerreiro de segunda categoria como substituto, eles provavelmente não durariam mais que alguns segundos contra Dark, Ardente e os outros 3. A Blood Fangs estava esperando. Entretanto, Azure Wind Shime não mostrou sinais de ir. Não me diga que vocês ficaram com medo de repente? Que bando de frangotes, zombou Ardente. TSK, eu acho que a Azure Wind Shime só ladra e não morde. Depois de perder tantas partidas, a Blood Fang sentiu como se tivesse perdido toda a face. Então, eles queriam muito ganhar de volta a sua honra através de uma batalha em equipe. Filhos da puta, amaldiçoou Undine Scaldrel. Esses sorrisos que comem merda realmente me irritam. Por que Loft Shadow e Monochrome são tão lentos? Disse Natural Fiend em um tom sombrio. Eu acho que eles encontraram algum tipo de missão secundária. Eles precisam ir para Carodia para completá-la, ou a missão vai expirar. Vamos continuar atrasando a partida. Painted Muslin tinha acabado de receber uma atualização de Loft Shadow e Monochrome. Vamos lutar ou não? Vocês estão desperdiçando o tempo de todo mundo. Se vocês são tão frangotes, apenas digam. Hehe, não são tão durões agora, hein? Azure Wind Shime? Onde está aquele papo de antes? Os jogadores da Blood Fangs tagarelavam. Undine Scaldrel, Natural Fiend, e os outros fumegavam de raiva. Que se dane, nós podemos vencê-los com apenas nós 4. Natural Fiend agarrou seu cajado. Ele parecia cheio de confiança. Painted Muslin e Undine Scaldrel tinham melhor entendimento da força de Dark, Ardente e os outros 3. 4 deles não seria o suficiente. Porém, com tantas pessoas assistindo, a Azure Wind Shime provavelmente se tornaria ridicularizada se eles continuassem atrasando enquanto Dark e os outros estavam jogando insultos neles. Se Loft Shadow e Monochrome não chegassem logo, eles definitivamente seriam taxados como covardes. Apenas vamos logo, Last Boy rangeu os dentes. Ele não aguentou mais se segurar e subiu no palco. Xie Yao assistiu enquanto tudo acontecia. Ela puxou a manga de Ni Yan e perguntou: eles estão precisando de uma pessoa. Eles podem perder. O que devemos fazer? Se o pior acontecer, eu terei que me revelar. Murmurou Ni Yan. Ele previu que assim que ele entrasse no palco, os 5 da Blood Fangs estavam condenados. Sua força havia aumentado drasticamente desde a última vez. Ele provavelmente poderia enfrentar sozinho todos os 5. Se ele tivesse que ajudar Undine Scaldrel, Last Boy, e os outros, terminaria em uma batida de coração. Porém nesse momento, essa batalha de times também perderia todo o sentido. Ni Yan se levantou, pronto para se revelar, quando uma figura pulou da arquibancada à frente dele. Ele gentilmente pousou no chão e andou até o lado da Azure Wind Shime. Ni Yan se sentou novamente. Parecia que ele não precisaria agir dessa vez. Aquele que havia chegado era Mistaken Smile, no qual tinha se juntado às Kickers United não faz muito tempo. Tendo apenas assinado um contrato recentemente, ele não tinha entrando verdadeiramente no núcleo de membros principais da guilda ainda, nem tinha tido a chance de estabelecer sua fama. Ninguém realmente sabia o nome dele. Se você pensar no ladrões das Kickers United, as pessoas vão pensar em Ni Yan, Sun, King of the World, e One Strike Vou. Se você mencionasse Mistaken Smile, eles te dariam um olhar estranho. Quem era esse? Entretanto, ele estava a par com Sun e King of the World. Embora seu equipamento não seja tão bom como os dos outros, ou ele não tivesse muitas habilidades poderosas, ambos esses problemas poderiam ser resolvidos facilmente. Ni Yan se sentiu seguro. Se Mistaken Smile, Painted Muslin, Undine Scaldrel,
natural Fiend e Last Boy trabalhassem juntos. Até mesmo ele próprio teria dificuldade em lidar com estes indivíduos, sem mencionar os 5 da Blood Fiends. Se importam se eu me juntar? Perguntou Mistaken Smile com um sorriso. Ele era um ex-aluno da Academia Militar Superior, tendo se formado 6 anos atrás. Apenas aconteceu de ele estar na área, quando ele recebeu a notícia da reunião. Então, ele decidiu ir checar. Ele não esperava esbarrar com Painted Muslin, Undine Scoundrel, e os outros aqui. Vendo que eles estavam com uma pessoa a menos, ele decidiu dar uma mãozinha. Claro, nós não nos importamos. Apenas aconteceu de sobrar uma vaga. Painted Muslin sorriu brilhantemente. As elites das Kickers United frequentemente comparavam notas uns com os outros. Painted Muslin, Undine Scoundrel, e os outros naturalmente entendiam a força de Mistaken Smile. Com o Smile aqui, isso vai ser moleza. Nós iremos varrer o chão com a Blood Fiends, declarou Undine Scoundrel. Primeiro entre na Azure Wind Shime. Dessa forma, as pessoas não dirão que roubamos pedindo ajuda para alguém de fora. Claro, assentiu Mistaken Smile. Ele aceitou o convite para Azure Wind Shime. Nosso clube tem outro membro incrível. Todos eles saltaram no palco em forma de uma grade de 100 metros quadrados. Era perfeito para batalhas em equipe. A aparição de Mistaken Smile atraiu os olhares dos espectadores. Esse ladrão também está nas Kickers United? Como eu nunca tinha o visto antes. Considerando que Loft Shadow e Monochrome não apareceram, eu acho que eles apenas adicionaram um membro aleatório para preencher a vaga. A multidão discutia em fervor. Desde que Mistaken Smile gostava de ser discreto, tendo permanecido um jogador solo por tanto tempo, ninguém conhecia ele. Todos estavam curiosos, julgando a maneira de como ele interagia com seus colegas de equipe. Ele parecia estar em termos amigáveis. Não apenas isso, mas o grupo de Painted Muslin parecia bastante excitado. Poderia ser esse ladrão mais um expert? Além de Sam, King of the World, um Strike Vow, Apeless Frog, e Tyrannical, os outros ladrões nas Kickers United não devem ser um desafio para os 5 principais da Blood Fiends, certo? Mesmo que a Blood Fiends tenha sido esmagada em partidas de X1, você tem que admitir que eles são famosos pelos seus trabalhos em equipe. Sem Loft Shadow e Monochrome aqui, se a Azure Wind Shime apenas substituí-los por algum jogador aleatório, eles certamente perderão. Ambos os lados estavam de pé no palco da arena. Dark, Ardente, e os outros 3 varreram seu olhar sob Mistaken Smile, com um desdenho óbvio em seus olhos. Tendo esse Zé ninguém subindo ao palco, a Azure Wind Shime estava se achando demais. Os 5 principais da Blood Fiends eram extremamente orgulhosos. Em seus olhos, os únicos ladrões que valiam a sua atenção nas Kickers United eram Ni Yan, Sam, King of the World, e talvez alguns outros. A batalha estava prestes a começar. Nesse momento, Loft Shadow e Monochrome junto com o resto de sua equipe finalmente chegaram. Os 2 estavam vestindo armaduras brilhantes, atraindo imediatamente os olhares da multidão. São Loft Shadow e Monochrome. Eles estão aqui. Eu aposto que a Azure Wind Shime vão pedir para mudar a equipe agora. Loft Shadow deu a Painted Muslin um sorriso de desculpas. Desculpe, estamos atrasados. Seu olhar caiu sob Mistaken Smile. Atordoado por um momento, ele acenou com a cabeça para Mistaken Smile. Eu não esperava te ver aqui, riu Loft Shadow. Desde que os 2 estão aqui, eu irei trocar, disse Mistaken Smile, se preparando para sair do palco. Loft Shadow rapidamente o parou. Está tudo bem, você já está aí em cima. Não há sentido em descer agora. Monochrome e eu iremos apreciar o show do lado de fora. Todos ficaram perplexos quando a Azure Wind Shime não requisitou a troca de membro. Eles começaram a reconsiderar suas opiniões sobre a força de Mistaken Smile. Dark, Ardente e os outros também aumentaram a sua vigilância. Todos os espectadores focaram sua atenção no palco da arena central. Que tipo de histórico tem esse ladrão? Perguntou Kim Hen. Eu não sei, eu nunca o vi antes. Ele provavelmente é um ex-aluno já graduado há alguns anos. Ele nunca participou dessas reuniões antes. Respondeu Fang Ruji. Mistaken Smile era extremamente discreto. Muitos de seus antigos colegas nem sabiam que ele estava jogando o jogo. Ni Yan gostava de ser discreto porque não queria lidar com aborrecimentos desnecessários. Porém, a tendência de Mistaken Smile de permanecer discreto era parte de sua natureza intrínseca. Se a Azure Wind Shime não estivesse em um aperto hoje, ele nunca teria se revelado. Na linha do tempo anterior, ele apenas tinha entrando aos olhos do público depois de avançar para um dançarino luminoso. Poderia-se imaginar o quão privado ele era. Dentre todos os espectadores, ninguém sabia nada sobre Mistaken Smile. Assim, ele parecia ainda mais misterioso para eles. Com incontáveis olhos assistindo, a batalha finalmente começou. Dark, Ardente, e os outros 3 imediatamente entraram em stealth. Os olhos de Mistaken Smile brilharam com uma luz carmesim, e ele também desapareceu em stealth. Painted Muslin balançou seu cajado. Um orbe de luz voou para o céu, inundando o palco abaixo em um brilho radiante. Logo depois, várias silhuetas poderiam ser vistas correndo pelo palco. 3 ladrões rapidamente se aproximaram de Painted Muslin.
Morra. A intenção assassina de Dark inflamou. Ele girou para o lado enquanto sua adaga desenhava um grande arco e apunhalou em direção à parte de trás da cabeça de Painted Muslin.